Solda de revestimento. O símbolo da solda de revestimento é representado por dois semicírculos colocados abaixo da linha de referência e indica que uma ou mais camadas de cordões necessárias, uma ou mais camadas de cordões necessárias, uma ao lado da outra. Esses dois semicírculos aqui, ó, essas duas meia-luazinhas de branco, né, pintada de branco, significa que vai ter que ser feito um trabalho de revestimento ali de superfície. Ou seja, vai ter que ser feito depósitos e mais depósitos de solda naquela superfície para encher aquele material em determinadas dimensões. Quando vem o símbolo de solda em chanfro, é só para fazer um trabalho de revestimento ali de superfície, né? O pessoal chama aí de amanteigamento, de revestimento aí de superfície. E aí você vai fazer, né, essas soldas aí. Agora, existe também as dimensões. O CLED, Oi? O CLED, isso, revestimento de superfície aí, né? O CLED pode vem... usar esse mesma simbologia? Eu acho que sim, Ulisses, porque o CLED é um processo de soldagem em revestimento superficial, né, de tubulação. A gente vai falar aqui da tubulação. Isso. Em chapa Beleza. também, né? Eu posso revestir uma chapa com outro tipo de metal de solda, né, ou uma outra composição química para poder, no caso ali, um aço carbono, eu posso revestir a superfície dessa chapa, por exemplo, aí utilizando um eletrodo que seja compatível com o aço carbono, né, no caso um eletrodo de aço inoxidável, para que a superfície ela fique protegida, né? É isso que o CLED faz, não é? Ele faz um Exatamente. trabalho de revestimento, né, de superfície, uma camada extra de material, quando também as medidas elas, da superfície daquela chapa não atende os critérios, né, os requisitos mínimos do projeto, a gente faz também o trabalho de recuperação através do revestimento ali em superfície. A gente vai recuperar aquela peça, né, vai recondicionar, vai voltar para a forma original, e aí sim, depois do material sendo ali revestido, a gente faz um processo de um trabalho de usinagem e de preparação de superfície com 1/8 de dimensão de solda. Tá vendo aqui os passos, né? A visão aqui lateral, no caso aqui a visão frontal, né? Essa daqui que seria a lateral ou a superior, dependendo do diedro. O corte aqui, né? Que representa a visão interna da peça. E esses aqui seriam os cordões de solda com 1/8 de dimensão, 1/8 ali de preenchimento, né, no caso, de revestimento. Tamanho, espessura da solda de revestimento, a dimensão da solda de revestimento, o quanto ele tem que ficar ali acima da superfície do material. Agora, seria aí uma simbologia, né, juntamente com um desenho ali, suas cotas um pouco mais bem dimensionado, centralizado ali, bem mais próximo ao meio. Nós temos ali uma chapa, uma chapa ali, uma superfície, aonde o revestimento ele está sendo o quê? Dimensionado, bem no centro. Nós temos as cotas aqui, ó, do início aqui, ó, da extremidade do material para a primeira linha aqui do revestimento, daqui para cá, né? Nós temos uma medida. O centro aqui, ó, ele é representado por 2. 2 o quê? 2 milímetros? Pode ser, né? Eu acho um revestimento muito pouco. É um cordão, uma largura aqui de cordão de solda. 2 ali, 2 centímetros ou 20, sim. Esse número não importa, gente. É um número aleatório. É um número representativo. Poderia ser qualquer número ali. Poderia ser aqui 20 milímetros, 35 milímetros, 40, 15, 17. Então, essas cotas, elas vão indicando para a localização do revestimento, né? E aí sim, aqui, ó, símbolo abaixo da linha de referência, significa que essa solda de revestimento tem que ser feita do mesmo lado que a seta aponta, aqui na parte de cima, desse lado aqui. E aí vai fazendo o quê? Vai soldando, faz um cordão,
remove a escória, né? Se tiver escória, limpa, faz o outro do lado, sempre com cordões alinhados, paralelos, sobrepostos, um do lado do outro. Não pode ter, né, falta de fusão, não pode ter aquelas falta de ligação, né? Falta de ligação metálica. O cordão ele tem que estar todo homogêneo, um sobreposto ao lado do outro, e aí eu consigo uma camada de revestimento, né? E aqui, no caso, não tem só tem o dimensionamento aqui da largura do passo de revestimento e as dimensões em relação à centralidade da peça aqui, ó. A peça, o revestimento está centralizado na chapa. Só que aqui não tem dimensão. Vocês estão vendo dimensão aqui? Não tem, né? Largura e comprimento de solda de revestimento. Aqui não tem. Só tem aqui a largura, né? A seção aqui longitudinal e transversal. Largura, no caso, a largura aqui e o comprimento. Só que não tem altura. A altura, né, do cordão, do revestimento, né, do passo de revestimento, não está representado aqui como estava no slide anterior. Só que pode vir essa informação também? Pode vir. O material ele é didático. Aqui, ó, apresenta a simbologia somente com o símbolo de solda em chanfre, que vai ser feito de forma a somente fazer um trabalho de preenchimento ali de superfície, sem dimensionamento, sem nada, sem localização no desenho. Aqui já tem a dimensão, o tamanho do chanfre, do revestimento, né? A altura do cordão, do trabalho de revestimento. Aqui já não, aqui ele está te dando as cotas para te dar o posicionamento ali do passo de revestimento. Porém, não tem dimensionamento de altura do cordão, e sim largura e comprimento. Agora, esse desenho aqui, gente, já utilizamos aqui múltiplas linhas de referência, tá? Nós temos aqui apenas uma linha de chamada, a linha da seta, que indica a região que vai ser feito o trabalho, a operação de solda de revestimento, tá? A primeira operação é sempre mais próxima que tiver aqui da seta. A primeira operação, passo de revestimento, abaixo da linha de referência, o revestimento vai ser executado do mesmo lado aqui, na parte de cima, com 1/8 de altura da camada. 1/8 aqui, ó, 1/8. E aqui seria uma informação adicional na cauda, solda circunferencial. Esse desenho, que parece ser uma chapa, uma junta, na verdade é uma circunferência, é um tubo. Então, o primeiro trabalho, né, que vai ser feito aqui, o primeiro passo de revestimento, vai ser o quê? No sentido da circunferência do cordão, no sentido circunferencial. No sentido ali, né? Nesse sentido aqui, ó. Esse primeiro passo. Nesse sentido aqui, tá? Tem um corte aqui para a gente ver o que foi feito antes. Então, o primeiro é nesse sentido, no sentido longitudinal. Perdão, sentido circunferencial. Sentido da circunferência do tubo. A próxima operação, também, do mesmo lado, passo de revestimento com 3,16 de altura de camada de revestimento, com uma soldagem axial. O que é a soldagem axial? No sentido do eixo do tubo, em um passe longitudinal. Então, vai ser amarrado nessa solda, ela vai ser amarrada. O primeiro passo de revestimento, naquela localização ali, que está me dando o dimensionamento ali da peça, no desenho, a partir da extremidade do material até o início do passo de revestimento, aqui tem que ter 2. A largura do passo de revestimento, pessoal, só desliga, por favor, o microfone. A largura aqui, ó, do passo de revestimento vai ter 4. E daqui para cá, para a extremidade do material, tem que ter 2 de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Então, agora desligou. Então, vai ser feito um passe nesse sentido, no sentido circunferencial, no sentido da circunferência do tubo, e depois no sentido do comprimento, sentido longitudinal. E aí, essa vai ser uma solda realmente, uma passo de revestimento aí bem mais forte, né? Bem mais amarrado, né? Deixa eu ver aqui.
Quem está com fone. Pronto. Mariano tinha deixado aí esqueceu aí o microfone ligado. Vamos lá. Mais um exemplo de solda de revestimento agora em uma junta, né, de ângulo, né, uma junta de ângulo com chanfro. Aqui eu tenho um componente A, que vai ser encaixado o componente B. Só que foi feito um trabalho de revestimento de chanfro de 3,16. Geralmente, quando nós temos erro de montagem ou algum dispositivo, alguma peça que foi cortada de forma errada, né, de forma equivocada, ou reaproveitamento de material, a gente faz esse trabalho aí de revestimento de chanfro, de recuperação de material, quando a peça ela perdeu ali as suas dimensões devido ao próprio desgaste natural ali, o material ele foi submetido ali ao trabalho, né? O material que foi desgastado ali através da operação, né? Do próprio funcionamento ali. E aí é isso que ocorre, a perda, né? A redução ali da seção ali do material, e a gente consegue compensar, a gente consegue converter aí, a gente consegue recuperar essa dimensão do material com solda de revestimento, certo? E aí teve um aluno que falou para mim assim, Bruno, se eu tenho uma peça que está menor e eu preciso soldar na outra, é só eu aproximar, é só eu encostar, e aí eu não preciso fazer trabalho de revestimento de chanfro. Beleza, mas aqui existe um dimensional, ó, daqui para cá, existe uma medida do projeto. Daqui para cá, tem que ter, sei lá, 10 metros. 10 metros a estrutura, né? Daqui para cá tem que ter 10. Então eu tenho que manter essas dimensões. E aí não dá para encaixar somente, né? Não, aí, pô, eu tenho que reduzir, diminuir essa abertura de raiz. Vocês estão percebendo que tem um beckzinho aqui, ó. Ou seria uma estrutura, né? Um suporte ali. Eu esqueci o nome que se dá isso aqui. Como é que é o nome disso aqui, gente? Quando a gente apoia ali uma... Não é mão francesa, Beck? não. Ah, tá. É, tipo como se fosse uma mão francesa. Babador? Não, o babador é a chapa de apêndice quando a gente coloca na extremidade da chapa para iniciar a solda. É como se fosse um suporte mesmo de uma estrutura. E aí eu aproximo esse componente. Só que nesse caso, se eu tenho que manter um dimensional da junta, uma linha de montagem, né, uma medida, né, da estrutura, aí eu não posso aproximar o componente, tem que fazer o quê? Um trabalho de revestimento de chanfro, e aí sim eu aproximei. Existe também, gente, trabalho de revestimento de chanfro quando eu tenho que unir juntas dissimilares. Se eu tenho um material A, por exemplo, de aço carbono, e um material B de aço inoxidável, eu posso fazer um trabalho de revestimento aqui de chanfro, né, para que seja compatível metalurgicamente aí as duas chapas. Existe um eletrodo, né, se eu não me engano, o 309, faz esse trabalho muito bem. Se eu tenho aqui A, né, o B, vamos supor que o B ele é aço carbono. B, aço carbono. Vamos ver se eu lembro disso ainda. E o A, inox. Eu quero fazer essas duas junções aqui. O B, aço carbono, o aço inox. Eu tenho que juntar esse aço carbono com esse aço inox. Ou eu posso utilizar um eletrodo que vai me dar uma solda heterogênea, que vai, né, fazer a junção, a compatibilidade química e metalúrgica com os dois metais. Ou eu posso utilizar o eletrodo 309, se eu não me engano, e fazer um trabalho aqui de revestimento de chanfro. Vou fazer aqui, ó, um revestimento aqui com 309. É o 309 mesmo, é esse É o mesmo. 309, né? Então, É esse 309. mesmo, 309. Faço o trabalho aqui com 309. E aí sim, bota aqui, ó,
309, né? O eletrodo aí que vai me atender e vai preparar essa superfície. Ué, beleza. O E309, vou colocar ele aqui. Aí sim, agora, essa solda, ela vai ser compatível, eu fiz um revestimento com 309, e aí o eletrodo que eu vou utilizar aqui é um eletrodo de aço inoxidável, que vai ter compatibilidade química e metalúrgica com as duas chapas. E aí eu faço um trabalho, posso utilizar um eletrodo 316L de baixo carbono, que vai dar certo, um 304 também, beleza? Vamos lá, continuando aí.